vocês? Passaram bem o dia? Segunda-feira, né? Como é que é segunda-feira para vocês? É um dia que vocês gostam? Sim? E lá no colégio é o dia que eu ouço mais queixa, é a segunda. Os alunos têm que voltar para a aula no fim de semana, alguns têm que voltar de casa, eles dizem, segunda-feira é tão ruim. Mas a gente adulto administra melhor isso, né? Questão da segunda-feira, retomar as atividades. Eu gosto, pelo menos. Acho que vocês também estão com semblante bom, sereno. Apoiava. Minha esposa, quando eu falei para ela que o pastor Marcos Júnior, na época presidente nosso lá, eu pertenço à Sul Rio Grandense, ok? E ele era presidente nosso, quando eu contei para ela que ele tinha me ligado, olha, ela já estava quase com a mala pronta para ir embora. De tão animada, cheia de planos e tal, eu pensei, puxa, mas parece que só eu não estou conseguindo ver essa bênção que todo mundo está falando que vai ser. E aí, diante de tantos incentivos, e claro, a gente orou e pediu a Deus que nos desse, assim, eu pedi, né, que me desse a segurança de que era um plano dele, a gente acabou aceitando. E então a gente estava se programando para ir, ali já no início de dezembro de 2013. Eu não me lembro exatamente que dia foi, talvez alguém que tenha uma memória melhor que a minha vai lembrar quando eu mencionar o fato. Mas então nós morávamos na cidade de São Francisco de Paula, que agora está bem famosa em função do que aconteceu ontem pela manhã. E aí então eu fui na Lan House. Nós morávamos meio retirado da cidade, o sinal de internet era muito ruim, e às vezes para eu ver alguns e-mails eu ia numa Lan House que tinha no centro da cidade. E quando eu terminei de olhar meus e-mails, eu vi o jornal, estava em cima de uma bancada, e aí estavam as manchetes, e aí no dia anterior tinha falecido Nelson Mandela. E vocês lembram que a morte dele teve uma repercussão tremenda, foi, vamos dizer assim, a cerimônia fúnebre mais assistida por pessoas dos mais variados países do mundo. Foi a cerimônia fúnebre que teve o maior número de representantes de países do mundo. Não sei se você lembra disso. E aí então, na edição da 0 Hora, edição especial daquele acontecimento, vários líderes mundiais deram alguma declaração sobre o que Nelson Mandela representou na vida deles. E eu fui lendo algumas delas, frases bem pontuais, mas eles foram quem foram porque alguém foi uma inspiração para eles. E eu queria ver algumas situações bíblicas que nós temos de pessoas que foram uma referência para outras, que inspiraram, que encorajaram, que as motivaram. E eu queria convidar vocês para o primeiro caso, assim, que é um dos que eu mais admiro, que mais me chama a atenção, por vários aspectos. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Porque ali nós temos alguém que era a referência e aquele que foi inspirado pelo outro. Quem é a referência aqui, no capítulo 1? Moisés. Já está morto, né? Quando começa o livro de Josué, ele já havia descansado. Mas agora, quem era o inspirado, ou aquele que estava buscando referência, ou precisava de uma referência para fazer algo grandioso? Josué. Por que essa história me chama a atenção? Eu não sei se na sua vida, não sei que você, eu conheço algumas pessoas aqui, que eu olho e conheço assim a trajetória de vida, alguns poucos que estão aqui, mas você já teve que substituir alguém muito amado, muito admirado? Alguém já passou por isso? Agora eu quero conhecer um pouquinho mais vocês. Quem é que já passou por uma situação de trabalho, na escola, sei lá, que você teve que substituir alguém que era uma inspiração para os outros? Levante sua mão aí. Eu estou levantando porque eu já tive que fazer isso. É muito difícil. É ou não é? Quando eu comecei meu ministério em Gramado, se você leu o folderzinho aqui, você já viu isso. Eu fiquei 2 anos lá. Eu comecei o ministério com 28 anos. E aí com 30 anos, então, eu fui transferido a primeira vez. E eu fui transferido para o distrito de Taquara, central de Taquara. Eu estava com 30 anos. E eu fui substituir um pastor que tinha seus 50 e alguma coisa, o pastor Renato Carvalho, que hoje está em Farroupilha. E ele tinha 20 anos de ministério, tinha ficado 5 anos no distrito. E quando eu cheguei lá, eu ia conhecendo as pessoas, eu ia visitando os membros, eu ia nas igrejas, eu ia pregando. De cada 10 palavras que as pessoas falavam, 9 era pastor Renato. Eu me sentia assim, zero à esquerda. Eu pensei, não vou sobreviver, não vou
vou ficar um mês aqui nesse lugar, porque só falavam daquele homem. E eu pensava, imagino que devia ter uma cara, hoje ainda me dão 25 anos. Para ninguém, confirmou. Imagina quando eu tinha 30, então, né? E aí uma cara de menino substitui um homem grisalho, experiente, que fez um grande trabalho. É muito complicado você passar por uma situação como essa. O pastor Gilvão, imagino que já enfrentou essa situação também. Mas então agora Josué tinha que substituir quem? Moisés. Em termos de liderança, até hoje, Moisés é uma referência usada até por pessoas que não são do meio religioso, é usada como uma referência para liderança. E Josué tinha essa incumbência, tinha convivido com Moisés, acompanhou os momentos áureos do ministério de Moisés, e agora cabia a ele a responsabilidade de substituí-lo. Mas mesmo tendo que substituí-lo, Moisés era referência para ele. A Bíblia deixa claro, eu quero ler com você a partir do verso 1, por favor. Do capítulo 1, verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou e aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, verso 3, a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Olha só, Moisés toda hora, né? Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com quem? Com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Que promessa linda, né? Mas percebam que todo verso é mencionado Moisés, assim como Moisés. Então para Josué, Moisés seria a grande referência para que ele tivesse êxito na sua missão agora de liderar, de estabelecer o povo de Deus na terra prometida. Moisés era a referência para Josué. Mas tem outras situações na Bíblia. Eu quero que você me ajude aí. Eu lembrei de algumas. Eu tenho algumas aqui anotadas. Mas de repente, na multidão de conselheiros da sabedoria, né? Daqui a pouco você vai lembrando de outros. Uma outra situação que eu lembro de alguém que foi referência. Samuel foi referência para quem? Para Davi. Samuel foi uma referência, uma inspiração para Davi. Uma outra que eu lembrei, Noemi, pensando nas mulheres, né, que estão aqui, provavelmente, como sempre, em maior número, sempre elas são a maioria, amém por isso, né? O que seria de nós sem vocês, né? Não sei se vocês podem dizer o mesmo, mas a gente pode, né, homens, me ajudem aí. Noemi foi uma inspiração, uma referência para quem? Para Ruth. Me ajudem aí, quem mais? No Antigo Testamento, eu tenho que colar aqui que me fugiu agora, mas eu anotei. Oi? Muito bom, pastor. O senhor andou lendo meu esboço aqui, não? Está ali. Elias foi uma referência, uma inspiração para Eliseu. Falei ontem sobre Elias, mas não entrei nesse detalhe. Mas era uma referência tão grande que no final Eliseu não descolava dele, porque queria, né, ter a unção, queria poder realizar uma obra tão intensa, tão prodigiosa como foi a de Elias. E assim nós temos muitos outros exemplos que a gente poderia, não sei se você lembra de algum ainda no Velho Testamento, tenho mais um anotado aqui, agora eu olhei e lembrei. Davi para Salomão, quem falou? Opa, meu amigo Antônio, né? E Antônio. Davi para Salomão, muito bem lembrado. Tem um rei, dos reis de Israel, tem um que eu admiro muito, eu não vou usar o sermão nessa semana, mas o rei que eu mais gosto de ler, assim, a história dele é Josafá. Eu acho muito bonito a maneira como ele conduziu o povo, a preocupação que ele teve, assim, de se agarrar nas orientações de Deus para conduzir o povo da melhor maneira, para que Deus pudesse abençoar o povo, como ele entendeu isso, que a condição para que Israel fosse uma referência, representasse bem a Deus, ele deveria colocar o povo realmente em submissão a Deus, aos mandamentos, aos preceitos divinos. Mas da onde ele tirou isso? Da onde ele tirou essa compreensão, ele teve essa compreensão de que esse era o caminho para que Deus pudesse abençoar o reinado dele e o povo pudesse ser feliz, pudesse estar protegido. E quando a gente vai ler a história de Josafá, a gente vai ver que ele andou nos caminhos do seu pai Asa. O rei que foi antes dele era o seu pai, e o pai foi bem sucedido no seu reinado, e ele percebeu que o segredo
do bom reinado do pai, da maneira como Deus abençoou Judá, foi porque o pai andou nos caminhos do Senhor. E ele seguiu esse exemplo. A referência dele como rei foi o próprio pai. Amém, gente? Como é importante, né? Como é importante nós termos alguém perto de nós que de alguma forma nos influencie para o bem, que de alguma forma nos faça querer ser alguém melhor para os outros. Vocês sabem que quando eu estava na época do futebol, houve um dia, 1989 agora, meu segundo ano no Internacional. Nosso treino terminou um pouco mais cedo, em torno de 4:30 da tarde aproximadamente, e nós tínhamos uma rotina todos os dias. Os treinos normalmente terminavam entre 5 e 5:30, mas naquele dia, eu não me lembro por que razão, terminou mais cedo. E a minha rotina era terminar o treino, eu tomava meu banho, ia para a janta, e da janta eu ia para a aula. Já passei um pouquinho disso para vocês ontem. Mas naquele dia, então, como eu falei, terminou o treino mais cedo, e aí eu tomei banho, e era um pouco antes das 5 eu estava pronto. A janta começava às 6:30, e eu estava com outros 2 colegas, e eu pensei assim, o que a gente vai fazer agora para ocupar o tempo? E aí a gente ficou sabendo que o time profissional estava treinando. O treino deles estava seguindo em frente, e o time profissional estava treinando dentro do estádio, dentro do Beira-Rio. Eles estavam fazendo algum treino pronto para algum jogo, que eu também não me recordo qual era. E aí então nós nos olhamos assim, puxa, a gente está com algum tempo, a janta começa às 6:30, ainda falta para 5, vamos assistir o treino do profissional lá dentro do estádio? E aí os meus colegas toparam a ideia, só que, como nós éramos atletas do clube, a gente tinha um privilégio que o torcedor comum, me desculpe chamar assim, não tem. Qual é o acesso mais próximo que um torcedor tem dos jogadores para assisti-los? A arquibancada. Sim? Só que nós conhecíamos um atalho que podia nos levar lá dentro do campo. E sabe qual era o atalho? Entrando pelo nosso vestiário, tinha o túnel para o dia de jogo, tinha o túnel do profissional, só que o nosso se ligava com o do profissional em algum momento, e aí o final do túnel que dava acesso ao campo. E aí nós pensamos, vamos lá dentro do campo, vamos lá. E aí a gente foi pelo nosso vestiário, entramos no túnel, e aí entramos lá dentro do campo. Eu e os meus 2 amigos, adivinha qual era a nossa posição? Os 3 goleiros. Adivinha aonde a gente foi sentar para assistir o treino? Atrás do gol. As cadeiras que os jornalistas usam no jogo ficavam atrás do gol. Agora a outra pergunta mais difícil. Adivinha atrás do gol de quem a gente foi sentar? Alguém arrisca aí? Atrás do gol do Tafarel. E a gente foi assim meio encabulado ali, né? 3 magrelos, tudo compridão que nem eu. E a gente sentou nas cadeirinhas, ficamos ali e olhando, e eu não sei se eu comentei isso para vocês em algum momento, é que esses dias eu contei essa história, eu não lembro onde é que eu contei mais, tantas vezes que eu já falei isso. Tafarel era uma coisa tão impressionante, a influência que ele tinha sobre a gente, que a gente imitava ele até no jeito de caminhar. A gente ficava olhando até como é que ele caminhava para fazer igual. Tudo a gente tentava imitar. E aí nós 3 sentados assim, ninguém respirava atrás do gol dele, olhando cada movimento dele, tentando copiar tudo como ele fazia. Posicionamento, claro que agora mais na parte técnica, como goleiro, tudo a gente ficava observando assim os mínimos detalhes, porque era, além de ser o goleiro do time que a gente jogava, era o goleiro da seleção. Naquela ocasião ele estava sendo considerado, estava entre os 3 maiores goleiros do mundo. O primeiro era o Walter Zenga, quem é que lembra da Itália? O segundo era Van Brocklin, da Holanda, e ele era o 3º goleiro do mundo considerado. Imagina, então isso pra gente era um negócio assim. E nós ali sentadinho, quietinho, a gente chegou assim o mais discreto possível, para ninguém ver a gente querendo nos tirar de lá, ou querer saber por que a gente estava lá, os seguranças, né? E de repente, para nossa surpresa, quem nos notou? Ele deu uma olhada para trás, e aí, gurizada? Nossa, parecia que eu ia derreter. A emoção do Tafarel me dá um oi. Que coisa, né? Um simples mortal ali, mas pra gente era quase um ser divino. E aí ele deu um oi para nós, e nós, e aí, tudo bem? Tá, todo mundo assim, né? E a gente se olhando, deu um oi para nós. E aí ele olhou assim, vocês jogam aí, né? Sim, a gente joga. Vocês são goleiro, né?
Ainda assim, um dos que estava comigo, vocês vão conhecer, vocês vão lembrar. Vocês lembram do André? Foi goleiro do Inter, década de 90, depois foi para o Cruzeiro. O André era um dos que estava comigo. O outro, Rafael, infelizmente morreu alguns poucos anos depois de um acidente de carro, à noite, numa viagem, mas éramos nós três que estávamos ali. E aí então o Tafarel começou a conversar com a gente, e aí, imagina, ele dando conversa para nós, né? E até treino, a bola, quando ia para longe assim, ele começava a bater um papo, e ele tinha voltado recentemente de uma excursão da seleção na Europa, e o Brasil tinha jogado com a Itália, um amistoso, tinha ganho de 1-0, gol do André Cruz, de falta. Alguém lembra desse jogo aí? Tem gente que tem uma memória, gente. Eu conto as coisas, o pessoal na saída lembra cada detalhe assim que nem eu sabia, da própria história que eu contei. Pra ter uma ideia, né? E aí então ele começou a comentar como é que tinha sido a viagem, aí até nós perguntamos, a gente perguntou assim, Tafarel, olha só que legal isso aqui. Tafa, a gente chamava ele de Tafa, né? Tafa, o que tu acha disso do Zenga ser considerado o melhor goleiro do mundo? Olha a resposta que ele deu. Ele disse assim, olha, eu acho muito relativo isso. Você dizer assim, esse é o melhor do mundo. Ele disse assim, às vezes tu vai num jogo de várzea, tem um cara que nunca teve a oportunidade que pega mais que a gente. Então é muito complicado, só que hoje é o cara que está no país que está em maior evidência. A Copa do Mundo vai ser na Itália, que seria, né, na Copa de 90, seria na Itália. Então é o que está na mídia aí. Mas olha só, ele conversando isso com a gente, e para nós aquilo, nossa, representava muito, né, estar ouvindo dele aquilo. Aí daqui a pouco ele parava um pouco, atendia o jogo, aí quando a bola ia para longe ele olhava para nós de novo, daqui a pouco ele fez uma coisa assim que aí sim, aí foi para derrubar a gente. Ele estava treinando ali com o devido uniforme de um goleiro de treino, né? Então ele estava de chuteiras, agasalho, o goleiro treina de calça, de abrigo, uma espécie de um moletom e as luvas, e ele olhou para nós assim, me diz uma coisa, vocês usam dessa luva aqui? A luva que ele estava, deixa eu falar, eu tenho que explicar, eu tenho que dar o contexto, né, para vocês. Eu estou falando de 1989. Eu sei que vocês nem nascidos eram nessa época, né? Ela fez assim, não era nascida, né? Viu só? Então, olha só, naquele tempo, gente, para você ter um artigo importado, você tinha que ter muito dinheiro. Sim? Quem é meio da minha idade, assim, vai lembrar disso. Hoje, você fala uma coisa da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, é coisa muito simples. Naquele tempo, você ter algo da Europa ou dos Estados Unidos, era um negócio assim que se você tivesse, era muito dinheiro para adquirir. A luva que ele usava, na realidade, praticamente só tinham duas marcas internacionais de luva naquele tempo de goleiro. Era a U Sport e a Hilsch. A U Sport é aquela que tem um U, o símbolo U aqui na luva. Alguém já viu isso? Já? A Hilsch vem escrito, Hilsch, grande assim. Vocês entendem mais de futebol que eu, né? Todo mundo aqui sabe das coisas, eu que estou subestimando vocês. Ele estava com uma U Sport, marca alemã, a fábrica só existia lá. E aí ele pergunta pra gente se a gente usava aquela luva. Aí a gente se olhou assim, começou a rir, né? Nós usávamos luvinhas assim, que parecia mais luva daquelas de lixeiro. E aí, uma lixa, né? Por isso que a bola escapava. A luva é muito ruim, né? Por isso que eu tomei aquele gol que eu contei ontem. E aí a gente disse assim, Tafa, a gente até usaria, mas a gente não tem. Vocês não têm uma luva dessa? Que luva vocês usam? Aí a marca que a gente usava, que era melhor, assim, quando alguém de nós conseguia ter uma, a gente se achava, né? Era Tristar. Olha só o nome, né? Ninguém sabe o que é isso. Mas era a melhor luvinha que a gente tinha. Aí a gente disse, a gente não tem dessa aí, né? Que tu está usando. Aí, sabe o que ele disse? Então vamos fazer o seguinte. Quando terminar o treino aqui, vocês vão no meu carro lá, e eu vou dar uma luva para cada um de vocês. Eu só vou ter que começar a me beliscar, assim, se eu estava realmente vivendo aquilo ou se eu estava sonhando. E aí nós nos olhávamos, assim, a gente ria. Aí ele perguntou outra coisa que, coitado, ele não tinha noção, né? Você sabe qual é o meu carro? E nós, claro que sabemos. Ele tinha uma Santana Quantum, chumbo. Olha, bobear, eu lembro até a placa. Porque a gente sabia tudo. Na época, Santana Quantum era o carro. Era top. Eu acho que era o carro assim, fabricado no país e estava abafando, né? A gente sabia, a gente cuidava tudo dele. A gente sabia tudo. E a gente não pode deixar. E aí, gente, que tortura até terminar aquele treino.
E tudo que a gente queria era que terminasse aquele negócio logo e a gente pudesse ir lá para receber a tal da luva. E ele conversou um pouco com a gente, daqui a pouco terminou o bendito treino, e ele fez assim para a gente, então, e nós saímos, aquela ansiedade de adolescente, né? Saímos correndo, atravessando aquele túnel, e aí procuramos o carro. A Santana estava perto do portão 8, a turma aí sabe, né? O portão dos protestos. Agora mudou tudo, agora é tudo fechado, não tem mais acesso fácil assim, para a torcida. Naquele tempo era tudo mais tranquilo, mas onde os sócios entravam e onde era o acesso do vestiário do profissional. E aí nós já visualizamos o carro e ficamos lá, que nem 3 cachorrinhos esperando o dono, o rabinho abanando ali, só olhando para o portão, esperando a hora que ele ia sair. E aquilo parecia uma eternidade, ele não vinha, daqui a pouco aparece o Tafarel, sai do portão, e quando ele vê a gente, ele dá uma risada, né? Porque nós estávamos ali, eu imagino, né, a cena, nós 3 ali, se olhando e se rindo todo. E aí ele veio, abriu o carro, abriu a porta de trás. Gente, quando ele abriu aquela porta, em cima do banco traseiro, tinha um estojão desse tamanho assim. Aí estava escrito grande assim, Sport. Nossa, quando a gente olhou aquilo assim, nossa, vontade de pular naquele negócio, agarrar aquilo e sair correndo. E a gente se contendo ali, aí ele abriu o estojo assim, tinha 3 pares de luva. E aí ele disse, é que o Sport me patrocina, então todo mês eles me mandam um estojo desse, eu já nem sei mais o que fazer com tanta luva lá em casa, e nós pensando, e eu tomando frango por causa daquelas lixas na mão, e ele não sabe o que fazer com as luvas. E ele abriu o estojo, aí eu lembro assim, tinha uma que era preto com rosa, uma preto com verde, um verde daqueles que quando pega o sol assim dá um brilho. Oi? Verde limão, exatamente. E uma outra branca com preto. E ele abriu assim e disse, bom, agora vai com vocês, escolham aí. E gente, eu confesso a vocês que naquela hora eu não consegui pensar nos meus colegas. Eu não consegui ter aquela educação de dizer para meus amigos, né? Não, pega você primeiro. Eu olhei aquela preto com verde limão, eu enlouqueci com aquela luva. E eu voei nela, voei quase como se estivesse na bola, assim. E agarrei aquela luva, peguei, aí o Rafael pegou a branca e o André pegou a que tinha o detalhe rosa. E a gente pegou e deu um abraço meio tímido nele, assim, e a gente agradeceu, e ele só ria da gente, né? Porque imagina a cena, né? Dos adolescentes bobo ali, deslumbrado com aquilo. E quando eu peguei a luva, eu não sabia para onde eu ia. Eu tinha vontade, assim, de ir no meio da avenida Padre Cacique lá e mostrar para todo mundo que eu tinha ganho uma luva do Tafarel. Mas aí a gente ficou, tá, o que a gente faz agora? Não, vamos lá para a concentração, vamos mostrar para os outros. Para que a gente fez isso? Quando a gente chegou na concentração, com aquelas luvas, e os goleiros do sub-20, às vésperas de serem profissionais, que eram eram os nossos chefes lá, né? Quando eles olharam, onde é que vocês conseguiram essa luva? Aí, Tafarel, eles olharam tão feio pra gente, mas como assim, como é que ele dá a luva para vocês e para nós? É que a gente foi lá olhar o treino atrás do gol dele, e ele começou a conversar com a gente, perguntou se a gente tinha, disse que não, e ele nos deu a luva. Mas com uma ciumeira, ao mesmo tempo, os goleiros com ciúmes, os outros, né, os mais velhos, mas o resto da galera, nossa, nos abraçava e dizia, que legal, que presente. Uma pela luva em si, a qualidade dela, o que representava, e de quem tinha ganho. Isso era, acho que dava mais valor para o material. Mas o que eu estou contando isso aqui para vocês, gente? Porque até aquela situação, Tafarel para mim era um grande goleiro. Até aquele momento, Tafarel, ele me inspirava a querer ser um grande goleiro. Mas quando ele teve aquela atitude, a pessoa que ele era para nós, meninos, dar atenção para a gente, conversar com a gente, entrar ali no nosso mundo e dar um presente para a gente, eu não quis mais só ser um goleiro como ele, mas eu quis também ser uma pessoa como ele. Porque o desejo que eu tive naquele momento, depois pensando, né, eu acho que até dormi a primeira noite com a luva do meu lado, do travesseiro, eu ficava pensando assim, puxa, um dia eu quero dar alegria para algum menino que eu senti hoje. Você sabe o que esse ato simples causou em mim? Meu primeiro passo na vida espiritual, de verdade, começou a partir daí. Tafarel, ele fazia parte dos Atletas de Cristo, que é um grupo interdenominacional que os times grandes de futebol possuem, onde atletas batistas, assembleianos, católicos, luteranos, seja o que for,
Eles se encontram uma vez por semana. Na época era uma vez no Beira-Rio, outra vez no Olímpico, antigo estádio do Grêmio, e faziam ali um culto de louvor a Deus, com bastante música, uma meditação, nada de entrar em questões doutrinárias para não haver choque, porque ali estavam representadas diversas denominações, e ele fazia parte disso, e por alguma razão eu associei assim aquele ato dele, tinha que ver com a questão de Deus, e eu comecei a participar. Confesso a vocês que tem que admitir isso, né? Porque Deus sabe todas as coisas. E a primeira motivação minha, infelizmente, não foi Deus, mas é porque o Tafarel ia estar. Mas de qualquer forma, o fato dele estar e de ir e começar a sentir aquela atmosfera bacana, aonde ali nós estávamos jogadores do Grêmio e do Inter, sem rivalidade, era um momento que nós nos igualávamos, cada um esquecia de que time pertencia e nós cantávamos juntos, estudávamos a Bíblia juntos, abraçávamos depois do culto, de ler a palavra. Aquilo despertou em mim. Estar ali despertou ainda mais em mim o desejo de querer ser alguém melhor. Ao começar a ler a Bíblia, como eu disse para vocês, eu venho de uma família luterana, onde nós fomos ensinados a temer, a respeitar a Bíblia. Minha mãe sempre dizia, se está na Bíblia é verdade, mas a gente não tinha contato com a Bíblia. E a partir disso, eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler o Novo Testamento. Em função do contexto que eu estava, tinha aquele conceito de que o Velho Testamento era uma coisa passada, que não tinha mais validade. Então, era só em função do Novo Testamento, principalmente os Evangelhos. Mas ali eu comecei a ter o contato com a Bíblia. Ali eu comecei a ter as minhas primeiras experiências pessoais com Deus. Porque um homem importante na época dedicou alguns minutos para alguns meninos, dando um presente e participando de algo que visava levar atletas profissionais e amadores, até então, a conhecer um pouco mais de Deus. Amém, gente? Amém. Mas eu não podia terminar sem falar de uma pessoa, que é a grande referência. Até agora eu falei de seres humanos fracos e falhos, que por mais que possam ter uma vida que de alguma forma nos inspire, têm limitações como nós. Sim? Só existe um modelo pleno e verdadeiro. Mas não temos como negar que pessoas como nós nos inspiram. Mas graças a Deus que tem um que nunca falha. Amém? E a última dupla que eu queria mencionar nessa noite, de referência e daquele que é inspirado por essa referência, eu queria falar de Jesus e do apóstolo Paulo. Sim? Jesus foi a referência, é a referência de todos nós. Mas o apóstolo Paulo escreveu coisas muito profundas sobre isso. E eu queria convidar você ainda a abrir 2 textos na Bíblia, por favor. O primeiro deles está em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Se você achou, acompanhe comigo aí. Ele escreve assim: sede, pois, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. Amém? Agora o outro texto, que eu imagino que é o que você achou que eu ia ler. Mas agora eu vou ler ele. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram nesse texto aí, quando eu falei isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Eu não sei o que você pensa assim, mas é muita... Você tem que estar muito ligado a Deus para dizer isso aqui. Concorda, pastor? Eu não teria coragem de jamais dizer isso para alguém ser meu imitador assim como eu sou de Cristo. Mas eu não consigo ver presunção em Paulo a escrever isso. Eu acho que era uma coisa tão natural para ele. A vida dele estava tão arraigada com Cristo que ele podia dizer: me imitem assim como eu sou um imitador de Cristo. Amém? Muito forte isso aqui, né? Mas eu não posso também negar uma coisa, e eu quero terminar falando isso para vocês. Por mais que a gente muitas vezes se sinta pequeno, pecador,
limitado. Todos nós aqui somos uma referência para alguém. Todos nós somos uma referência para alguém. A gente não sabe, mas tem muita gente que fica olhando para a gente e buscando inspiração para a sua vida na gente. Talvez eu falar isso, possa ter alguém que está pensando, eu sou para... Sim. Todos nós temos alguma coisa que inspira a vida de alguém. E como é importante a gente ter consciência disso. Porque quando a gente tem consciência disso, quando a gente pensa, eu não sei qual é o seu contexto de vida, onde você trabalha, onde você estuda, mas ali alguém olha para você e de alguma forma busca na sua vida alguma coisa que agregue na vida dela. Amém? E como nós somos filhos de Deus, nós somos servos dele, a gente tem que ter isso muito forte e claro na nossa mente, que as pessoas, de alguma forma, elas se espelham na gente, mesmo nós não sejamos dignos disso, mesmo nós nos sintamos tremendamente limitados e cheios de defeitos, mas alguém busca em nós inspiração para a sua vida. E é por isso que cada dia a gente precisa contemplar a Cristo, como Paulo fazia. Porque a senhora White usa uma frase assim que ela repete muitas vezes nos seus escritos: é pela contemplação que somos transformados. Se a gente gasta tempo com Deus cada dia, se a gente tira tempo para orar, para meditar na palavra de Deus, a gente vai absorvendo os atributos divinos na nossa vida, quase que imperceptivelmente. E de repente alguém um dia diz alguma coisa: puxa, estou notando isso em você, ou admiro isso em você, e você nem percebe que tem essa virtude, porque Deus foi implantando isso. A gente vai lendo a Bíblia, a gente vai lendo a meditação, a gente vai vindo nos cultos, vai ouvindo as mensagens, e vai se apropriando pela fé daquilo que Deus está oferecendo para a gente, e isso começa a fazer parte da gente. E a gente vai, então, exalando o perfume de Cristo na vida das pessoas. Que coisa bacana isso. Uma das coisas mais bonitas que aconteceu comigo, eu estou contando isso para vocês apenas como uma ilustração, ok? Porque não me julgo digno de ser uma referência para ninguém. Eu fui convidado, há uns anos atrás, para ir a Joinville. Não era uma semana como aqui, era um final de semana com o mesmo tema. Bem na época da Copa de 2014, como a Copa, o futebol, aquela coisa toda, um amigo, uma pessoa tinha me assistido falando sobre, dando meu testemunho numa igreja aqui no Rio Grande do Sul, e agora ele era então ancião de uma igreja, Saguaçu, igreja de Joinville. Ele lembrou de mim, conseguiu meu contato, me convidou para estar lá e contar minha história para os jovens e tal, no dia que o Brasil eliminou o Chile na Copa do Mundo. Foi uma aprovação danada, né? Copa do Mundo, quando cai o jogo do Brasil no sábado, pá, é um desespero, né, para a turma adventista. E aí então eu terminei de contar minha história, e tinha algumas pessoas que tinham trabalhado comigo já aqui no Rio Grande do Sul, que agora estavam lá na Associação Norte Catarinense. E aí então um menino, eu chamo de menino, né, mas não é tão menino assim, com 20, em torno de 20 ou 21 anos, e ele chegou na porta, me abraçou e disse assim: pastor, lembra de mim? Eu disse: claro que eu lembro. Sabe o que eu estou fazendo? Eu disse: sinceramente, não, vocês se mudaram, vocês foram chamados para cá, eu perdi o contato. Eu estou no meu 3º ano de teologia. E sabe quem que me inspirou a querer ser um pastor? Pá, essa altura eu já estava... Sou chorão demais. E ele disse: foi você. Nunca imaginei. Podia até pensar em outras pessoas, né, pastor? Tem algumas pessoas que a gente percebe assim, nitidamente, né, mas aquele menino, por isso que eu digo a vocês, tem pessoas que a gente nem sonha e que elas estão olhando a vida da gente e de alguma forma, por mais indignos que nós sejamos, a nossa vida está inspirando elas a fazer alguma coisa nova, a ser alguém melhor. E eu queria terminar essa noite orando com vocês, pedindo para que Deus nos dê esse senso da responsabilidade que a gente tem de ser, pela graça de Deus, o melhor que nós podemos, para que a nossa vida inspire outros. E eu não sei, eu perco a noção do tempo aqui, tá, gente? Então, se eu tiver já para lá das 9, alguém faz um sinal aí. Mas deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu estou tendo essa experiência de conviver com adolescentes,
E eu estou falando para muita gente, tem muitos jovens aqui, crianças, e eu descobri uma coisa, porque os pastores estão aqui, vão me ajudar. Eu acho que uma das coisas que mais as pessoas procuram a gente é os pais pedindo ajuda em relação aos filhos. Sim? É o maior drama do adulto. E buscam muita ajuda pastoral. O que eu faço com meu filho? Principalmente quando ele chega na idade adolescente. Eu descobri uma coisa como professor, ou como servindo a educação, cercado de mais de 1000 adolescentes todos os dias. A gente é muito bom em dar conselhos para eles. Sim? A gente já viveu mais, a gente acha que... E realmente... Mas eu descobri uma coisa. Os nossos conselhos só valem para eles quando eles percebem duas coisas na gente: humildade e coerência. Dizer o que é certo e não fazer. Sabe por que eu cheguei a essa conclusão? Foi numa aula onde eu vi os meus alunos revoltados porque uma pessoa cobrou algo deles e eles viram ela fazendo o contrário do que eles tinham cobrado. E aí uma aluna, porta-voz da turma, disse assim: pastor, Sor, eles me chamavam de Sor quando eu dava aula, né? Sor, por que vocês falam uma coisa e cobram da gente uma coisa e vocês não fazem? A gente tem que fazer. Quem é aluno, quem é adolescente, agora vocês, que são adultos, professor, não sei o quê, vocês não precisam fazer o que vocês cobram da gente. E outra coisa que eu descobri que tem um peso muito grande para eles é que mesmo nós, com a nossa idade mais avançada, com a nossa experiência, quando a gente reconhece que errou e chega para eles e diz: olha, eu errei nisso, ao contrário de perder o respeito deles, a gente ganha a admiração. Eu tive uma situação, me permito contar aqui, rapidinho eu termino. Em uma aula, onde eu estava fazendo uma atividade que era os meninos contra as meninas. Olha, se um dia você for para a sala de aula, nunca faça isso. Meninos contra meninas é um negócio que incendeia a sala. E o negócio, a atividade era no quadro, na lousa, e só que um não podia colar do outro. Outra coisa, né? Impossível de você querer evitar. E nisso um dos meninos quis dar uma coladinha no lado das meninas do que elas estavam escrevendo. E estou sendo sincero com vocês, não era a minha intenção. Mas quando eu vi o menino espiando, eu quis impedir e fui botar a mão nele para ele não conseguir ver o quadro das meninas. Só que a força minha é desproporcional com o tamanho dele, menino do 7º ano. E quando eu tentei impedir ele assim, eu encostei no ombro, eu acho que eu peguei ele numa posição que ele estava meio mal firmado no chão, e ele se desequilibrou e foi indo para trás por cima das carteiras e quase se estatelou no chão. E era um daqueles alunos assim do coração, chegados, assim, toda aula ele vinha me dar tchau, quando eu entrava me dava oi, e ele encheu os olhos d'água e disse: que isso, senhor? Me olhou assim com aquele olhar de decepção. Nossa, meu coração naquela hora assim. E aí toda a turma, né, uma turma, eu era conselheiro daquela turma, e eles me olhavam assim, antes eles me olhavam com aquele olhar carinhoso, e agora eu vi todos eles recuando. Porque imagina, alunos do 7º ano perto de mim, os pigmeus, né? Eu era o gigante, eu virei um monstro naquela hora. E eu encerrei a atividade, faltava um pouquinho para terminar a aula, e aí bateu, eles saíram. No outro dia tinha aula com eles, e ao invés daquela situação agradável, quando eles chegavam na aula me dando oi, vindo me abraçar, todo mundo entrando e me olhando assim, indo cada um para sua. Nunca tive uma aula tão reverente que nem a aula do dia seguinte daquele porra. E aí eu deixei todo mundo sentar, e eu cheguei para eles e disse assim: gente, a gente precisa resolver uma situação. O que aconteceu ontem com o Eduardo, é o nome do aluno. Eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu olhei para ele e disse: Eduardo, eu não tive a intenção. Acreditem se quiser. Minha intenção não foi te empurrar, te derrubar, te agredir. Eu quis impedir você de fazer uma coisa que eu tinha orientado. Mas de qualquer maneira, nada justifica eu ter encostado em você e te derrubado, quase te derrubado, e estou pedindo desculpa para ti e para toda a turma aqui pelo que eu fiz. Eu não quero que ninguém se sinta constrangido comigo ou intimidado pelo que aconteceu. Qual vocês acham que foi o resultado disso? Eles vieram me abraçar por ter feito isso. E a gente ficou mais íntimo, mais próximo por causa disso. Estou contando uma coisa que eu aprendi na vivência ali. E eu quero dizer para vocês: se você quer ser uma referência para o seu filho, oriente ele sim, mas oriente naquilo que... Fale com segurança aquilo que você vive. Se você não vive, ensina o que é certo, mas o pai ou a mãe também tem dificuldade com isso. Mas o certo é isso aqui.
E quando a gente errar, a gente tem a humildade de reconhecer para eles que a gente é humano, ainda que seja mais velho. A gente também erra como eles. A gente vai se tornar uma referência muito mais forte e poderosa na vida deles. Amém? Se você quer pedir isso a Deus, Senhor, me ajuda como Paulo a querer ser teu imitador, como ele foi. Enquanto a irmã me falar teu nome, mas eu confesso que eu... Ranúzia, desculpa, não estou lembrado. Enquanto ela estiver cantando, mas é original, né? Original. Enquanto a Ranúzia estiver cantando, aí onde você está, peça a Deus, Senhor, me ajude a receber os teus atributos e ser uma referência poderosa e uma inspiração na vida das pessoas que convivem comigo. Amém? Depois nós vamos orar. Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vais, então voltas pra o mundo e tudo que contens, mas volta triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te roubas a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vais, então voltas pra o mundo e tudo que contém, mas volta triste como ninguém. Junto de Cristo sempre existe um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, onde sua vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vais, então
Senhor, quando nós olhamos para nós, a gente parece que só encontra defeitos, limitações. E é difícil para a gente acreditar que a nossa vida possa influenciar a vida de alguém. Mas pela Bíblia e por tantas situações, a gente percebe que, de uma forma ou de outra, nós estamos influenciando pessoas. Somos referências para elas. Queremos pedir que o Senhor nos dê a disposição que Paulo teve de te imitar, de contemplar tua vida, de se inspirar em ti para poder ter sido o grande apóstolo que foi. Talvez nunca temos a influência que ele teve, mas não importa, seja para a nossa família, seja para as pessoas da igreja, do nosso trabalho, da nossa escola, dos nossos amigos, se é um grupo pequeno ou grande, que possamos ser uma referência que recebe luz de ti para passar luz para as outras pessoas. Ajuda-nos para isso. Quero orar também por um grupo de pessoas que esqueci de saudar no início, nossos amigos que estão assistindo a programação pela internet. O Senhor abençoe eles onde eles estiverem, e que a mensagem dessa noite também os inspire a buscar mais de ti para poderem influenciar vidas que estão ao redor deles, e que o Senhor nos despeça agora com a tua bênção, nos dê um bom retorno para nossas casas, uma boa noite de descanso, um bom dia de trabalho amanhã, e que à noite, mais uma vez, possamos passar esses momentos agradáveis juntos aqui na tua casa. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.